Queridos irmãos, como nós dizíamos, vamos retomar aqui a nossa lição, onde nós falávamos sobre o livre-arbítrio e dissemos que o livre-arbítrio teria que conviver com uma outra questão que é muito importante. Que questão é essa que a lição nos fala? Que é o segundo subitem do primeiro tópico, que é a soberania divina. Onde o nosso comentarista diz que a soberania divina ela é um direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. E, portanto, o Senhor, o nosso Deus, age como lhe aprouver. Em suas mãos somos barro. Ele é o soberano oleiro. Não nos cabe questionar a soberania do Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus, ele é o Senhor. Ou seja, Deus é soberano. E como ele é soberano, ele faz como lhe apraz. Não cabe a nós questionarmos a soberania de Deus. E por que nós dissemos isso? Veja, porque muitas pessoas dizem assim: ora, se Deus sabia, onisciente como ele é, que o homem iria pecar, por que ele criou o homem? Ele criou o homem porque ele é soberano. Não cabe a mim você questionar as atitudes de Deus. Deus é soberano. Ele criou porque ele quis criar. Ele criou porque ele quis criar o homem para adorá-lo, para ter comunhão com o homem, mesmo sabendo que este homem, veja como é grande o amor de Deus. Porque Deus poderia, soberano como ele é, dizer: eu não vou criar alguém que vai me dar tristeza, que vai me desobedecer. Mas independentemente disso, ele criou o homem e deu a este homem o direito de escolher servi-lo ou não. Ou seja, nós temos que reconhecer nisso o grande amor e a misericórdia de Deus, que ele poderia não ter criado. Não é? Nós estamos dando muito trabalho para Deus, com os nossos pecados, com a nossa desobediência. Deus podia estar livre disso. Não é? Nós poderíamos simplesmente não existir. Mas Deus, na sua soberania, porque ele é Deus, ele é soberano, ele age como ele quer, como diz no capítulo 42 e o verso 10 de Jó, não é? Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E um dos pensamentos de Deus foi justamente ter criado o ser humano à sua imagem e semelhança. As ferramentas possíveis para este homem não desobedecê-lo. Veja que Deus preparou um lar maravilhoso, preparou um ambiente completamente capaz de dar tudo aquilo que o homem necessitava. E fez sagrado mostra em Gênesis que Deus visitava o homem toda a viração do dia. Foi assim que aconteceu quando Adão, por exemplo, isso nós podemos ver, quando Adão pecou, diz a Bíblia que na viração do dia, ou seja, era o costumeiro de Deus fazer com o homem, para falar com Adão, e perguntou: Adão, aonde estás? Esse Deus é misericordioso. Apesar do pecado da rebelião dos nossos pais, mas ele foi atrás de Adão. Assim como ele está ainda hoje, indo atrás de você, porque você é descendência de Adão. Você tem na sua vida, meu querido amigo que esteja nos ouvindo agora, o vírus pecaminoso de Adão, e Deus está procurando você para curar desse vírus mortal. E daqui a pouco nós vamos fazer uma analogia com esse coronavírus que está aí aterrorizando a vida de muita gente. Mas veja, então nós temos que reconhecer, temos livre-arbítrio, mas temos que reconhecer a soberania de Deus, porque ele é o Senhor e nós somos servos. Ele é o Criador e nós somos a criatura. E ainda demais a palavra de Deus, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. Ele é soberano. E a ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. E queremos nos curvar, Senhor, diante da tua soberania. Faze-nos te obedecer pelo Espírito Santo da tua glória e no poder do nome de Jesus. Te agradecer e queremos a este livre-arbítrio, Senhor, para reconhecer a tua soberania, que nós não usemos para desafiar a tua soberania, mas para te adorar e para te glorificar, porque tu és o Deus soberano. Esta é a oração que todo ser humano deveria fazer para Deus e diante de Deus. Então, meus queridos irmãos, portanto, essa soberania de Deus, ela não pode ter uma compreensão enviesada, como muito aí fora fazem essa compreensão enviesada. O que eu quero dizer com isso? Que muita gente, pela soberania de Deus, por não conhecer, por não ter o temor de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, acha que é uma soberania despótica, tirânica, né? Porque todas as ações de Deus, e não é assim, porque as ações de Deus, aqui o comentarista diz, são fundamentadas
no seu e a partir do seu próprio caráter. Caráter este que se revela pelo seu amor, pela sua justiça e pela sua sabedoria. A palavra de Deus diz muito clara, Deus é amor. Mas no capítulo 89, verso 14 de Salmo, está dizendo claríssimo, justiça e juízo são a base do seu trono. E Deus é sabedoria, porque só um Deus sábio é que poderia criar o universo como criou e criar a mim e a você tão perfeito. Esses olhos, essas mãos, essa fala, esse sorriso, que talvez não seja tão bonito quanto o seu, mas foi Deus que criou para a glória do nome dele, e nós damos glórias ao teu nome, Jesus, porque o Senhor é o nosso Criador. Então, portanto, o que Deus faz, muitas vezes nós não conseguimos compreender. E faz sentido nisso. Por que não consigo compreender? Porque Deus é infinito. Deus é Deus. A palavra diz que só quem conhece as profundezas de Deus é o Espírito Santo de Deus. Assim como só conhece a profundeza do homem é o próprio Espírito do homem. Então nós, muitas vezes, e na maioria absoluta das vezes, não vamos compreender os atos soberanos de Deus porque são atos de Deus. Para você compreender os atos de Deus, é preciso você ser Deus. Só existe um Deus que se revela em três pessoas. Então você é ser humano. Então você precisa compreender, aceitar os atos soberanos de Deus, dar glória a Deus e esperar que no tempo certo e no modo dele, ele nos revela, se ele quiser, o porquê que ele agiu daquela forma ou desta forma ou daquela outra forma. Como Jesus disse, o que eu faço, não sabes agora, mas entendê-lo-ás depois. É o que diz a palavra do Senhor. Então nós temos que nos resignar na sabedoria do Senhor nosso Deus e também basear-nos essa nossa confiança, essa nossa fé na bendita palavra de Deus, como diz o Salmo 37, que nós vamos ler agora, que assim diz o Salmo 37, que está na nossa lição, 37, verso 5, que diz assim para nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então entreguemos as nossas vidas, os nossos caminhos para o Senhor nosso Deus, que é soberano, e ele saberá como tratar com a nossa vida. Veja, então agora entendemos sobre o livre-arbítrio, sabemos sobre a soberania divina, que temos que não questioná-la, mas adorar a Deus, glorificar a Deus pela sua soberania e entender que Deus sempre sabe o que ele faz, embora nós não entendamos. E o outro ponto da nossa lição é a responsabilidade humana. Uma vez que eu e você temos o livre-arbítrio, a livre vontade, uma vez que nós agora sabemos que Deus é soberano, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, da sua soberania, mas também com o livre-arbítrio que ele nos concedeu. Então, aí é onde encontra a nossa responsabilidade. E o nosso comentarista diz que Deus permite o direito de nós obedecermos ou não aos mandamentos dele. Como nós dissemos e citamos Deuteronômio 30:19. Deus deu uma escolha como deu a Adão. Só, olha, tem a árvore que está no meio do jardim, dessa vocês podem comer. Mas aquela outra árvore da ciência do bem e do mal, vocês não comam. Porque se vocês comerem, vocês morrerão. Ou seja, Deus avisou, Deus exortou e deixou para aquele homem, para aquele casal, fazer a escolha. E eles, infelizmente, fizeram a escolha errada, como muitas pessoas na atualidade, nos dias de hoje, mesmo crentes em Jesus, estão fazendo escolhas erradas. Tome cuidado, meu querido irmão, tome cuidado, minha querida irmã, para que você não faça escolhas erradas na sua vida. Olhe para Adão e para Eva e aprenda com os erros deles. E qual foi o erro dele? Ouvir a voz de Deus e não obedecer a Deus. Ouvir os conselhos de Deus e não atender os conselhos de Deus. E muitas vezes na igreja, o Espírito Santo de Deus, ele nos aconselha por meio da sua palavra, que é inspirada, que é inerrante, nos orientando. E nós, muitas vezes, recusamos o conselho de Deus. Queremos fazer a nossa própria vontade. E a Bíblia está cheia de exemplos péssimos de homens e mulheres que, mesmo tendo uma orientação correta de Deus, preferiram, e não apenas Adão e Eva, mas preferiram tomar um outro caminho que não era o caminho que Deus lhes tinha orientado. Nós podemos citar vários exemplos, não é? Podemos citar um exemplo de Ló, por exemplo. Ló, que decidiu
separasse do seu tio Abraão, que era como um pai para ele, e tomou o caminho errado. Foi-se embora para escolheu por si só, pelos seus olhos, e foi-se embora morar perto de Sodoma e de Gomorra, e nós sabemos qual foi o resultado da vida de Ló. Não é? Foi levado, perdeu as suas riquezas, foi levado como escravo. Foi preciso Deus intervir por misericórdia através de Abraão para libertar o Ló daquela escravidão. E o que é que fez ele? Voltou para o mesmo lugar para cometer o mesmo erro, para uma cidade que mais tarde seria destruída pelo próprio Deus. Isso é só um exemplo bíblico, mas nós podemos trazer também para a nossa vida. Neste momento eu queria, minha querida irmã, meu querido irmão, que você fizesse uma reflexão. Quais decisões você tomou na sua vida? Reflita agora. Pare um pouco. Faça uma oração silenciosa enquanto eu estou aqui pregando para você. Quais decisões você tomou na sua vida que gerou consequências bastante ruins para a sua vida? Que trouxe consequências que até hoje você sente o resultado dela na sua vida. E observe, quando nós erramos, quando nós tomamos decisões fora da vontade soberana de Deus, as consequências não vêm apenas para nós. As consequências dos nossos atos errados atingem quem está ao nosso redor, atinge a nossa família, atinge os nossos filhos, atinge os nossos parentes, às vezes atinge a nossa própria parentela. Foi o que aconteceu com Ló. A decisão de Ló de voltar para a cidade foi ele perder a mulher. Diz a palavra de Deus que a mulher virou-se um escravo, porque ela ficou se adequou tanto àquela cultura pecaminosa daquela cidade, que quis voltar para trás. Não é? E nós vemos o resultado. Então vamos ter cuidado. Faça a reflexão. Se você cometeu erro na sua vida, tenho certeza que você já pediu perdão a Jesus. Se não pediu, peça, ainda há tempo, porque enquanto a vida há esperança, não é? Mas reflita e não se envergonhe. Peça perdão a Deus pelas decisões erradas que você já tomou em sua vida e peça a Ele graça, poder, para você não confrontar-se com a soberana vontade de Deus, porque ela é perfeita, boa e maravilhosa. Então, portanto, com isso nós encerramos o primeiro tópico da nossa lição e vamos aqui para o segundo tópico, que é a queda, um evento histórico e literal. Como eu disse no princípio, muitas pessoas, das quais incrédulas, céticas, agnósticas, não aceitam a palavra de Deus, não creem na palavra de Deus, muito menos neste relato da palavra do Senhor. E outros que até acreditam na palavra, mas rejeitam este relato da palavra de Deus, não só esse, como vários outros. São cristãos pela metade. Ou seja, são cristãos que acreditam parcialmente na Bíblia. Deixa eu lhe dizer, não existe esse tipo de cristão. O cristão que é cristão, que diz cristão, ele tem que crer na Bíblia na sua totalidade. No nosso curso de base de teologia, nós estamos estudando, inclusive, os conflitos que ocorreram da neo-ortodoxia com a ortodoxia. O que é a ortodoxia? A doutrina correta, a opinião correta. E a neo-ortodoxia é como se fosse uma nova opinião correta. Só que a nossa ortodoxia, que tem no teólogo Karl Barth, os seus maiores teóricos, diz que a Bíblia é parcialmente inspirada. Ou seja, exatamente como está aqui essas pessoas que não creem na literalidade do que aconteceu ali no Jardim do Éden. Nós somos ortodoxos. Nós cremos na totalidade da palavra de Deus. Né? E por crermos da palavra de Deus, que ela é infalível, ela é inerrante, né, como verdadeira para nós, acreditamos na literalidade, no acontecimento histórico que aconteceu ali no Jardim do Éden. E você leve muito a sério. As pessoas não estão levando Deus a sério. Deus é sério, Deus é verdadeiro. Então a palavra de Deus também o é, porque reflete o caráter do Senhor nosso Deus. Portanto, este relato aconteceu, e o nosso comentarista começa dizendo que a apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania de Deus, que até hoje persiste. Existe a vontade própria do homem atual, do século XXI, e a soberania de Deus ainda presente. E este homem pecador está conflitando o tempo todo, as 24 horas do dia, por estar afastado de Deus, contra a soberania de Deus. Mas deixa eu lhe dar uma outra notícia que talvez você não goste. Nós também, como crentes em Jesus,
Nós que também aceitamos Jesus como Salvador, e quando o aceitamos, dissemos para Deus e diante de todas as pessoas que a partir daquele momento vamos nos resignar à soberania de Deus. Há muitos crentes, querida Igreja de Brasil 5, que estão também na contramão da soberania de Deus. Serve a Deus, mas na hora de se resignar diante da soberania de Deus, também resiste, como muitos resistiram, não é? O próprio povo de Deus, como diz a palavra de Deus, que resistir a Deus no deserto, resistir à soberania de Deus. E diz a Bíblia que eles ficaram prostrados, porque Deus não se agradou da maioria deles. E por que não se agradou? Exatamente porque eles não aceitaram a soberania de Deus. E qual era a vontade soberana de Deus? É que eles caminhassem adorando-o, reconhecendo-o naquele deserto durante os 40 anos até a terra de Canaã, mas eles não fizeram isso. Uma hora estava se rebelando contra Moisés, uma hora estava murmurando contra Deus, uma hora estava querendo voltar para o Egito, ou seja, era um vai e vem muito grande, era uma instabilidade espiritual que não agradou a Deus. E acaso isso hoje não está acontecendo nas nossas igrejas? No meio do povo de Deus? Isso aconteceu na igreja de Corinto. Era um povo que uma hora dizia, eu sou de Cefa, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Estava numa instabilidade, misturando cálice de Jesus com cálice de demônio. Qual é a diferença que há? Não há nenhuma. Estava fazendo exatamente como Adão e Eva. Estava na contramão da soberania de Deus. E mais uma vez eu chamo você à reflexão, meu querido irmão. Será que você também está na contramão da soberania de Deus? Será que você não está sendo tentado a fazer como Adão e Eva? Será que você não está também conflitando com o Espírito Santo de Deus? Lembre-se que a Bíblia diz, o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. E a carne é a nossa velha natureza adâmica, que ainda é, apesar de restaurada a nossa alma Jesus, mas ela se encontra lá esperando a primeira oportunidade para querer se insurgir contra a soberania de Deus. Então, portanto, há sempre esse conflito, e nesse episódio da queda, mostra claramente a realidade, não é? A realidade da tentação, primeiro isso, nós vamos ver que realmente o homem foi tentado por Satanás, e a historicidade da queda, né? A história da humanidade mostra as suas graves consequências. Violência, morte, egoísmo, incredulidade, isso nós estamos vendo. Não é? A psicologia, a antropologia humana procura dar, a sociologia humana procura dar várias explicações para esse comportamento tão muitas vezes perverso dos homens. E a resposta nós encontramos em Deus, como por exemplo tem um homem como Hitler, que de forma fria assassinou 6 milhões de pessoas inocentes, de judeus, mas não só de judeus, de outras pessoas, inclusive de crentes, de evangélicos, como nós estudamos no curso de teologia, como foi o nosso irmão Dietrich Bonhoeffer, que ele foi martirizado porque acreditava na palavra de Deus e não se curvou àquele regime ditatorial e nazista e satânico que foi o do Hitler, que matou milhares de pessoas inocentes, além de outras ditaduras que nós temos por aí afora, seja políticas, sejam religiosas, como acontece nos países, por exemplo, muçulmanos e hindus, onde tem assassinado muitos cristãos que não têm se dobrado diante daquelas coisas terríveis. Então, aqui continuando a lição, a possibilidade da queda, em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhe o direito de obedecê-lo, como nós estudamos anteriormente, ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Eles não deveriam comer naquela árvore. Não é? Se eles optassem por ignorá-la, a ordem de Deus, teriam de arcar com as consequências de seu ato. E quais eram as consequências do seu ato? Deus avisou. Era morte espiritual, seguida de morte física. E em seguida aqui, ainda na lição, a realidade da tentação. Ou seja, mostra a possibilidade da queda, quando Deus avisou, olha, vocês morrerão se comerem daquela árvore, não é? Do bem e do mal. E a realidade da tentação, que apareceu Satanás para tentar a ambos. Então, ao ser tentado pela serpente, não é? Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. E observe que a serpente aqui, não é Satanás, como confirma lá em Apocalipse, não é? A antiga serpente, quando a palavra de Deus diz. Claro que nós podemos entender que ele usou a serpente, o animal,
para falar com Adão e com Eva. Pastor, isso é possível? Ora, a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar muito. Quanto mais usar a boca de uma serpente para poder falar com o ser humano. Então, portanto, nós acreditamos que isso é literal, porque nós conhecemos as suas astúcias. E por onde conhecemos? Pela palavra de Deus, que diz que este ser satânico, ele é capaz de se transformar em anjo de luz, não para ser luz, mas para enganar aos que estão na luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tenha cuidado, porque aquela serpente ainda hoje continuou se transformando para enganar a vida de muitos crentes em Jesus nosso Senhor. Mas vigiemos. Então vejamos, aqui, bem arquitetada a mentira de Satanás, a possibilidade do homem vir a ser Deus. Foi essa mentira que ele contou, como diz aqui na nossa lição bíblica, quando ele diz assim, no versículo 5, capítulo 3, verso 5 de Gênesis, porque Deus sabe, diz Satanás, dizendo Satanás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, ele apresentou uma mentira bem elaborada para Eva, dizendo que ela seria como Deus. Ninguém pode ser como Deus. O homem jamais, nenhum ser, pode se transformar em Deus. Agora Deus pode se transformar no ser humano, e isto aconteceu na história, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus, mas também é verdadeiro homem. Mas o homem nunca, jamais poderá se transformar num Deus. E foi essa mentira que Satanás contou para Adão e Eva. E sereis como Deus. E dizendo, conhecendo o bem e o mal. Mas eles não procediam conhecer o bem, porque o bem eles já conheciam. Porque eles foram criados pelo bem maior, que é o nosso Deus. Então não tinha necessidade de conhecer o bem, porque eles já viviam da bondade de Deus. Mas o Satanás colocou um outro elemento que até o momento era desconhecido do ambos casal, que era o mal. Talvez a primeira vez tenha ouvido a palavra mal ou maldade, né? Porque o pecado entrou no universo através de Satanás, no universo, que foi o primeiro ser, podemos dizer, vivo, né? Espiritual, a pecar contra Deus, né? Agora o pecado entrou na humanidade através do ser humano, que foi Adão, e que foi Eva e depois Adão, ou Adão e depois Eva, porque a responsabilidade principal é atribuída a Adão. Então observe, ele arquitetou uma mentira, e até hoje ele continua fazendo isso, arquitetando mentira. Jesus disse que ele é o pai da mentira, Satanás. Veja, e hoje, diferentemente do que ele fez no Jardim do Éden, ele usa as pessoas que não têm Deus para mentir, como nós estamos estudando o nosso curso de teologia, das pessoas que descreem na palavra de Deus, né? De pessoas que fraudam a palavra de Deus, que falsificam a palavra de Deus, com astúcia, com artimanha. E o que é isso? É exatamente o mesmo diabo usando essas pessoas, assim como usou a serpente para enganar Adão e Eva. Então você não vai ver serpente falando com você aí, mas você vai ver muitos homens distantes de Deus sendo usados pelo diabo para enganar, para tentar enganar a minha e a sua vida. E portanto vamos vigiar, ter cuidado e fundamentar a nossa vida na palavra de Deus, dar sempre ouvido ao Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Então naquele momento que eles ouviram aquela palavra, primeiramente a mulher, como diz o texto aqui, e disse a mulher, e a serpente, né? E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha Satanás dizendo para Eva. E a mulher respondeu para a serpente, você não deve perder tempo em conversar com o diabo. Esse foi o primeiro erro que Eva cometeu. Eva nunca tinha visto a serpente falar. Por que agora vai falar? Ela ainda mais falando coisas que não tem nada a ver, que vai na contramão do conselho de Deus. Não perca seu tempo ouvindo homens que não têm nada de Deus para lhe dar. Não perca seu tempo ouvindo pessoas incrédulas, ouvindo pessoas desviadas, ouvindo pessoas que não dão crédito na palavra de Deus, porque em nada vai edificar a sua vida. Ganhe seu tempo lendo, meditando na palavra de Deus. Não quero dizer com isso que você vai se isolar, nem ouvir outras coisas que nos edificam, porque a Bíblia diz que nós temos que ver tudo e retendo o que for bom. Mas tem muitas coisas que você não deve perder seu tempo, principalmente as mentiras que são propaladas hoje através dos jornais, através da televisão e principalmente através das redes sociais. Há muito crente sendo enganado com notícias falsas, e não só isso, não só enganado com notícias falsas, mas espalhando a notícia falsa.
o nosso pastor Wellington Bezerra Júnior, no seu vídeo agora recentemente, falando sobre o coronavírus, até advertiu a todos nós, para que nós não espalhemos fake news. Porque a mentira é tão bem elaborada que parece com a verdade. E nós temos que ter o cuidado para verificar de que fonte é essa antes de compartilhar essas notícias. Eva não fez isso. Eva ouviu a mentira de Satanás, deu ouvido a ela e fez com que aquela notícia causasse, transformasse o seu comportamento diante de Deus. Né? E disse à mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Eu não tenho nada para falar com Satanás. Eu tenho coisas muito boas e maravilhosas para falar com o nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Então, portanto, você toma cuidado, resista ao diabo e ele fugirá de você. Foi essa palavra que Adão e Eva deveriam ter ouvido da parte do Senhor nosso Deus. Mas voltando aqui, então, eles, no instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus, depois dessa conversa, porque ela comeu da árvore, né, e deu para o seu marido Adão e pecaram. Mas veja, Deus não chamou a responsabilidade primeiro Eva, chamou a responsabilidade Adão. Porque, como diz a nossa lição, Adão é quem tinha a representatividade da raça humana, porque Deus primeiro criou Adão, e a ele deu esta informação. Bendito ao nome de Jesus. E, portanto, é dele a responsabilidade do pecado ter entrado no mundo, conforme diz capítulo 5, verso 12 de Romanos, que por um homem o pecado entrou no mundo. Louvado seja para sempre o nome do nosso Senhor Jesus, que nos salva deste pecado, das consequências do pecado do nosso pai Adão. E, portanto, ainda continuando na historicidade, a narrativa da queda do ser humano tem que ser acolhida de forma literal. E por quê? Porque é a palavra de Deus. Não há o que questionar. Ou nós cremos ou descremos na palavra de Deus. Até o hino que diz, não é? Que naquele que ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita. Então não pode titubear. Ou você crê na palavra de Deus ou não crê. Se crê na palavra de Deus, você tem que aceitar esse relato de Adão e Eva como literal, histórico e absolutamente verdadeiro, porque é a palavra do Senhor nosso Deus. Para você que é cristão, meu querido irmão, para você que está, porventura, nos assistindo, que ainda não seja parente de algum dos nossos irmãos, você tem que fazer uma definição na sua vida, uma escolha. Crer com todo o seu coração na palavra do Senhor nosso Deus. E aqui o texto continua dizendo sobre a historicidade. Então a narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3, e Romanos, capítulo 15, o verso 4, que tudo quando foi escrito para o nosso ensino. Então nós vamos tratar com tremor e vamos tratar com temor a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela é inspirada, inerrante, infalível e completa a palavra de Deus, que é exatamente o tema que nós estamos estudando no nosso curso base de teologia, ministrado pela Assembleia de Deus Ebenezer, em parceria com o CETADEB e reconhecido pela nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos estudando bibliologia e um dos pontos é exatamente sobre a autoridade, a inerrância, a infabilidade e a completude da palavra de Deus para nossas vidas. Não apenas nós crendo, mas para todos os seres humanos. A questão é se o ser humano vai querer ou não aceitar essa verdade da palavra de Deus em sua vida. E o último e terceiro ponto, nós temos aqui as consequências da queda de Adão. Ou seja, devido à sua rebelião, diz aqui o nosso comentarista, o Senhor, devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. A consciência do pecado, a perda da comunhão com a geração subsequente, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Veja quantas consequências aquele ato irresponsável, desobediente do casal geraram para toda a raça humana. Eles não foram apenas expulsos do jardim. Eles não apenas perderam a presença de Deus, perderam muito mais. Claro que perder a estar na presença de Deus foi a pior de todas as coisas que lhe aconteceu. Mas houve, como diz um certo teólogo,
o pecado do homem teve atacou todo o cosmo, ou seja, todo lugar onde nós habitamos, o planeta Terra como um todo, porque Deus disse: maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, por causa da desobediência de Adão e de Eva, a terra que nós habitamos, ela hoje está sob a maldição divina por causa da rebeldia de Adão e de Eva. Então tenha muito cuidado naquilo que você faz, porque você pode estar trazendo maldição com os seus erros para a sua casa e para a sua parentela por causa da sua desobediência permanente contra Deus. Porque quando nós, como dissemos, que maldição é essa, pastor? Porque quando nós nos pecamos contra Deus, as nossas ações geram consequência, como disse no princípio, ao nosso redor. Como disse, ou seja, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa rua, né? Porque nós estamos desobedecendo a Deus, e quando desobedecemos, isso gera consequência, não só para nós, mas para todas as pessoas em nossa volta. À nossa volta, ou em nossa volta, né? Então veja, a consciência do pecado, né? Ele está aqui listando. A partir daquele momento, a mulher, ao tentar a mulher, a antiga serpente, prometeu-lhe a onisciência divina. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, conhecedor de tudo. O homem nunca conhecerá tudo. Ele mal conhece o universo, por mais que tenha criado telescópios com tecnologia avançada, por mais que tenha uma estação espacial hoje, agora, aqui sobre nós, ele não consegue conhecer a extensão do universo. Quanto mais conhecer o bem e o mal, ele não conhece e nunca vai conhecer, porque só conhece todas as coisas é Deus, e o homem nunca será Deus. E quem tentou e intentou ser Deus foi expulso do céu exatamente por isso. Como diz lá no livro de Ezequiel, onde Satanás diz, ou Lucifer, o antigo Lucifer: subirei até as altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E ele foi derribado de lá abaixo, e a sua sentença é ser condenado ao inferno, que já está prolatada a sentença, conforme Salmo 9, verso 17. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E a Bíblia diz mais uma coisa: para todas as gentes que se esquecem de Deus. Ou seja, que não admite, que não se dobra diante de Deus. Então, portanto, a antiga serpente prometeu onisciência, prometeu algo mentiroso, prometeu algo que não podia entregar. Mas não é assim os mentirosos de hoje? Seja na política, seja na filosofia, seja em qualquer coisa na vida. O mentiroso, ele promete uma coisa que ele não vai entregar porque é mentira, porque não faz parte da realidade. E foi isso que ele fez para Adão e Eva. Mentiu de forma descarada. Mas Adão e Eva foram criados pelo Deus único e verdadeiro, e com a possibilidade de dizer não a Satanás. Mas continuemos aqui. Foi uma consciência mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas, como diz Hebreus, capítulo 1 dos versículos, Hebreus capítulo 9, o verso 14, onde diz que lá Jesus, no poder do seu sangue, pode nos purificar a nossa consciência das obras mortas. Mortas por quê? Por causa do pecado de Adão, que transmitiu esse vírus para todos nós. O pecado nos levou a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito, como Jesus disse para Nicodemos, naquele famoso encontro que aquele mestre da religião judaica teve com o nosso Jesus de noite, mas teve. E Jesus disse: necessário que é nascer de novo. Por quê? Porque ele estava morto espiritualmente. Ele era descendente de Adão e precisava ter um encontro com Jesus. O que mostra para nós que não adianta apenas ser religioso. Nicodemo conhecia a Bíblia. Ele era um dos líderes ali da religião judaica. Mas o seu conhecimento era insuficiente, não gerou nele salvação. Ele foi procurar ela em Jesus e fez correto. Então, se você se considera um cristão, mas você tem a convicção de salvação da sua alma, se não tem, não tem problema nenhum. Faça como Nicodemo, não se envergonhe. Mesmo que você saia escondida, que você confesse, né? Como é que se diz? Diante de ninguém, mas diante de Deus. E você obterá, se você se arrepender e confessar no seu coração, a mesma bênção de salvação que Nicodemos
ele recebeu da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque nasceu de novo. Então, o homem perdeu a comunhão com Deus, em consequência desse pecado. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, porque Deus não convive com pecadores, mas com santos, restaurados no poder do sangue de Jesus, pecadores redimidos. Este pode entrar na casa de Deus e na presença e no altar do Senhor nosso Deus. Bendito é o nome de Jesus. De agora em diante, eles não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor, Gênesis 3:8, mas apesar de haver ofendido a Deus, continuaram a ser alvo do seu imenso e eterno e infinito amor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar de pecadores, capítulo 3, verso 8 de Gênesis diz que Deus foi à procura de Adão. Adão, onde estás? Claro que Deus sabia aonde Adão estava, porque ele é onisciente. Ele vê tudo, ninguém escapa aos seus olhos, conforme diz o Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Mas ele queria que o homem dissesse aonde ele estava e por que estava ali e em que condição. E ainda hoje Deus pergunta a você aonde você está, o que você está fazendo, meu irmão, minha querida irmã. O mesmo Deus de glória, o mesmo Deus de misericórdia que foi à procura de Adão quando este pecou contra ele, é o mesmo Deus que procura ainda a sua vida neste momento para restaurar a comunhão dele por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e no poder e na ação restauradora e vivificadora do Espírito Santo de Deus. Porque ele é o mesmo Deus soberano, amoroso e cheio de misericórdia. Bendito é para sempre o nome desse Deus maravilhoso. Então, portanto, eles perderam a comunhão, mas Deus foi atrás dele para trazer de volta a comunhão com o Senhor nosso Deus. Então, desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele. E essa aproximação não pode ser de qualquer jeito. A aproximação tem que ser mediante a fé. Porque a palavra de Deus disse que é necessário que todo aquele que acredita em Deus, né? Como diz assim, Hebreus 11:6, aproximar-se dele. Vamos ver aqui esse texto maravilhoso, 11:6, para que nós possamos guardar esse trecho maravilhoso no nosso coração. Lembrando que o capítulo 11 é o grande capítulo da fé, onde tem a galeria dos grandes personagens, homens e mulheres de fé que agradaram a Deus exatamente por confiar em Deus. 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, para se aproximar de Deus, tem que crer que ele existe. Portanto, o ateu, se permanecer ateu, nunca vai se aproximar de Deus. Não sou eu que digo isso, é o texto sagrado. Então, o ateu, se porventura algum dia escutar esse vídeo, creia que Deus existe e que é galardoador da sua vida e se aproxime dele, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Então, portanto, o nosso Deus, ele traz de volta o homem a si, desde que ele, pela fé, acredite nesta aproximação e na existência do Senhor nosso Deus. E nesse retorno nós não estamos sós. Não será um caminho que você trilhará sozinho, porque sozinho ninguém consegue chegar a Deus. Você só pode chegar a Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E um outro problema que aconteceu ainda na questão do pecado do homem, as consequências da queda, não é? Para ir terminando, é a transmissão do pecado à espécie humana. E aí nós vamos fazer um paralelo com a história do coronavírus. Eu li um texto essa semana, hoje particularmente, aonde o texto dizia, um texto evangélico, que tem algo pior do que o coronavírus. Um vírus pior do que o coronavírus, algo mais terrível. E exatamente aquele texto daquele pastor dizia que o pior vírus é o vírus do pecado. Esse sim, não há remédio humano que dê jeito. Os homens hoje, e que bom que eles achem um antídoto, a vacina, e tem muitos países procurando, e que Deus os ajuda a encontrar, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte de ninguém, e nem nós devemos ter, apesar de saber que muitos pecadores estão sendo castigados por Deus, mas vamos pedir a misericórdia de Deus.
Para esse antídoto, os homens podem até encontrar a vacina. Mas para este vírus terrível chamado pecado, que foi transmitido pelo nosso pai, pela nossa mãe Eva, para toda a raça humana, o ser humano nunca, jamais vai encontrar na Terra o antídoto e a vacina. Porque esse antídoto e essa vacina somente o nosso Deus tem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu no Calvário para nos curar desse vírus terrível que é passado de pai para filho, porque todos nós somos descendentes de Adão e nele morremos quando ele pecou contra o Senhor nosso Deus. Mas há remédio, e o remédio é nós aceitarmos Jesus como Salvador e continuar fiel até a nossa morte, para que esse vírus não destrua a nossa vida. E observe, há determinadas doenças que a pessoa tem que tomar o remédio até morrer. Eu estava conversando com o ministro, ele falou para mim: pastor, eu sou transplantado. E eu perguntei para ele: o senhor toma remédio para não ter a rejeição, não é? Ele disse: vou tomar remédio pelo resto da vida. Assim também somos nós. Quando aceitamos Jesus, Jesus transplantou um novo coração em nós. E para nós continuar com esse coração novo, tem que continuar tomando até o resto da nossa vida, aleluia, esse remédio do céu, que é a palavra de Deus, aleluia. Porque no dia que nós deixarmos de tomar este remédio, o vírus do pecado vai voltar a fazer efeito de novo na nossa vida, e aí nós voltaremos a morrer espiritualmente e muitas vezes até fisicamente. Então, portanto, esse vírus não é brincadeira, o vírus chamado pecado. Se alimenta da palavra de Deus e ela é capaz de curar essa doença terrível da minha e da sua vida. Por isso que eu estou tomando sempre o remédio da palavra de Deus, todos os dias, para que esse vírus não encontre espaço na minha vida e nem tampouco encontre na sua, meu querido irmão, minha querida irmã. Bendito é o nome de Jesus. E para ir encerrando, louvado seja o nome de Jesus, nós vamos aqui, estamos no terceiro e último tópico, onde nós estamos falando sobre essa transmissão do pecado à espécie humana. Então, isso aconteceu conosco porque o Adão é pai de toda a raça humana, né? E sendo assim, a criança quando nasce, já nasce com esse vírus do pecado. E quando ele começa a ter entendimento, ele já começa a pecar contra Deus. E onde nós vemos isso? No capítulo 6 de Gênesis. Deus dizendo que ia acabar a raça humana porque o homem é má desde a sua meninice, ou seja, desde quando criança. Quando alcança a idade da razão, já começa a pensar e fazer coisas que não agradam a Deus. Então, portanto, precisamos todos nós aceitar a Jesus como Salvador, inclusive as crianças. Jesus disse para os discípulos: deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais são o reino de Deus. Então as crianças precisam também vir ao nosso Senhor Jesus, porque elas foram contaminadas pelo mesmo pecado de Adão, que é essa inclinação para desobedecer, essa inclinação para fazer o que é errado, que é o que nós chamamos e denominamos de pecado original. Por quê? Porque começou em Adão e contaminou universalmente toda a humanidade. Até mesmo, como diz aqui, o recém-nascido já traz consigo esta semente, como diz o Salmo 51, verso 5. Em pecado fui gerado e em pecado concebeu-me minha mãe, disse o salmista no Salmo 51 e o verso do número 5. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha experiência do pecado, mas ela tem esses giros na sua gênese espiritual, vamos dizer assim. A iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, presta a ser despertada. E quando? Quando ela alcançar a idade da razão, vai começar a fazer aquilo que não agrada a Deus. Por isso a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e até na velhice não se desviará dele. Ou seja, é a vacina, ou seja, é dar a vacina para a criança, para o homem, desde quando ele está como criança, porque até na velhice ele poderá permanecer e vai permanecer fiel à palavra dele. É a promessa que está nas Escrituras. Então, portanto, muitas crianças, diz aqui o nosso comentarista, são recolhidas para Deus na fase da inocência, apesar da iniquidade dos pais. Entre os que morreram sem a experiência do pecado, acham-se os inocentes assassinados por Herodes. Nós acreditamos que essas crianças que morrem antes de alcançar a idade da razão, elas, é o que nós acreditamos, são salvas em Jesus, porque elas não, a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Eles carregavam os genes do pecado espiritual de Adão,
mas elas não chegaram a pecar pessoalmente. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E aquela criança, ela, quando não obteve a idade da razão, ela não pecou e, portanto, não morrerá espiritualmente. É o que nós cremos, porque Jesus, no Calvário, morreu por essas pessoas que não pecaram pessoalmente, como diz aqui, aquelas crianças inocentes que foram assassinadas por Herodes na época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma outra consequência é a enfermidade na terra. Antes do pecado, ninguém se reclamava de pressão alta, ninguém tinha diabetes, ninguém tinha esses problemas, ninguém tinha câncer, não é? Ninguém tinha tifo, febre amarela, coronavírus, por exemplo, que está acontecendo. Isso não existia. Por quê? Porque o corpo humano era são, era perfeito, né? O ambiente era saudável, a terra não estava amaldiçoada pela sentença justa de Deus, portanto não havia enfermidade na terra. Mas quando Adão e Eva pecaram contra Deus, então o pecado dele contaminou todo o ambiente e essa terra começou a produzir coisas que antes não produzia. Maldita é a terra por causa de ti, produzirá espinho, produzirá abrolhos e produzirá outras coisas que hoje nós estamos vendo que está atrapalhando a vida do ser humano. Como diz aqui, por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. A natureza geme, porque os homens hoje estão colocando plástico. Tem tubarão comendo plástico, tartaruga, porque as pessoas jogam todo tipo de lixo no mar e peixe não tem inteligência que nós. E come aqueles lixos e terminam morrendo e, portanto, os animais morrendo por causa das atitudes pecaminosa dos homens que não têm piedade dos peixes do mar, que serve inclusive de próprio alimento para eles, que Deus criou também para isso. Então veja, expulso do Éden, Adão teria que trabalhar, olha aí, vai trabalhar redobrado, porque no Éden ele também trabalhava, porque a Bíblia diz que Deus deu a terra para Arão arar a terra, cultivar a terra, mas é claro que seria diferente, não é? A terra que era sadia, com muita facilidade, eu tenho certeza, nascia o alimento suficiente para a raça humana. Mas agora, com maldita por causa do pecado de Adão, daria muito mais trabalho para realmente produzir os alimentos que ele iria necessitar. É o que diz aqui o texto. Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. Está lá em Gênesis 3,17. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra e inundações. Tudo isso por causa do pecado do homem. O homem faz barragem, faz indústria onde não deve fazer. O homem faz construções no lugar dos rios. E os rios querem ter o seu leito livre. E quando a chuva vem, acontecem essas inundações e além de outras coisas por causa do próprio adoecimento da terra. Erros por causa dos homens que fazem o que não devem fazer em lugar errado, e outros por causa do próprio castigo divino proveniente do pecado do homem. Né? E aqui, na Epístola aos Romanos, diz o nosso comentarista, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa da expectativa quanto às últimas coisas. Está escrito lá em Romanos 8, capítulo 8, verso 22. Mas quando o reino de Deus manifestar-se, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Está escrito no capítulo 35 de Isaías. E a Bíblia diz que haverá novos céus e a nova terra. Pedro diz que esses céus serão enrolados, não é? E que haverá uma verdadeira destruição dessa terra que nós estamos vendo hoje, que está contaminada pelo pecado, amaldiçoada pelo pecado do homem, e Deus restaurará uma outra terra. Haverá um novo céu, uma nova terra, e aquele clima saudável, aquele ambiente saudável para os seres humanos voltará a acontecer, como diz o nosso texto, depois da grande tribulação, ou seja, após a grande tribulação, que é um outro assunto, após a grande tribulação, quando Jesus virá instalar o seu reino milenial durante 1000 anos, nesse período a terra vai estar sendo restaurada e esses males não estarão, o clima da terra não estarão como este, e no estado eterno, né, vai ver novos céus e nova terra, que será bem diferente desse que nós estamos vendo agora, porque nós não precisaremos mais de água, nem de sol, porque nós teremos corpos glorificados iguais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, para terminar a mesma lição, a morte física, outra consequência do pecado.
O homem não foi criado para experimentar a morte. De fato, o homem foi criado para ser eterno. Ele foi criado à semelhança, à imagem e semelhança de Deus eterno. E, portanto, o homem vendeu a sua eternidade por uma mentira. Assim como Esaú vendeu a sua primogenitura por um simples prato de lentilha. Assim como há crentes vendendo a sua salvação por qualquer coisa, por qualquer fato que acontece. Ele já quer deixar Jesus, quer abandonar a igreja, quer largar a obra, quer jogar tudo para o alto e voltar à sua velha vida. E a Bíblia diz, é como a porca voltar à lama e o cachorro voltar ao vômito. Não faça isso, meu querido irmão. Não jogue fora, guarde bem a sua coroa, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, porque você foi criado, foi restaurado em Deus para viver eternamente com Cristo Jesus, aleluia. Reinar durante 1000 anos aqui na terra, com corpo espiritual parecido com o de Jesus, sendo reis e sacerdote, ou sacerdote, e depois viver eternamente na glória de Deus perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, nós fomos criados para ser imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente. Tanto isso é verdade que um homem na Bíblia viveu 969 anos e o nome dele é Matusalém. Apenas 5 homens puderam viver quase após os 900 anos. Nenhum deles viveram 1000 anos, porque Deus assim decretou na sua soberania. Então, portanto, ele foi criado, por aí já mostra, embora a ciência duvide dessa longevidade de Matusalém, mas a Bíblia é clara. Se a Bíblia é verdadeira, e ela é, isso é um fato real, e Matusalém de fato viveu 969 anos. E alguns, umas pessoas disseram que encontraram esqueleto de alvéolos, dentes que ficaram demonstrando que o homem, a pesquisa já mostra que o corpo humano, em situações, em ambiente, digamos assim, saudável, poderia viver muito mais do que se vive hoje. Mas Deus decretou um limite para a vida humana lá em Gênesis, que o homem sobreviveria 120 anos. E lá em Salmo vai dizer que quando chega de 70 ou 80 já é enfado e canseira. Então o próprio pecado foi limitando a vida física do homem na terra. Então nós viveremos indefinidamente, com a possibilidade de viver indefinidamente se não tivéssemos pecado. Gênesis 2:17. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano, a imortalidade, além da eternidade. Então a morte é a mais triste consequência do pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Todavia a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus. A segunda morte, Apocalipse, capítulo 2, verso 11, capítulo 20, verso 6. Quanto a nós, os que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então, portanto, para encerrar, meu querido irmão, minha querida irmã, você e eu não devemos ter medo da morte, não devemos ter medo do coronavírus. Isso não quer dizer que devemos ser irresponsáveis, devemos tomar todas as precauções para nós não sermos infectados. E por quê, pastor? A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tentou Jesus, levou ele para o pináculo do templo, disse, atira que está aqui abaixo, porque está escrito, usou a Bíblia, como muita gente está usando de forma manipulada e errada. Atira que está aqui abaixo, porque está escrito. E onde foi que ele escreveu? Ele escreveu, Salmo 91, verso 11, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem, não te apressar em nenhuma pedra. Né? Mas nós não vamos, mas Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não vamos tentar o Senhor nosso Deus, nos desprotegendo, não tomando as precauções devidas em relação a esse vírus perigoso. Mas você não deve ficar apavorado com o coronavírus, porque o coronavírus, se causar a morte, a Bíblia diz que o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou morrer é lucro. O que isso quer dizer? Que você não deve ter medo da morte, porque a morte, para o crente, é o passaporte, bendito é o nome de Jesus, ou é a passagem para nós estarmos pertinho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é o anseio de todos nós. Como Paulo disse, bom seria estar com o Senhor, glória a Deus. Então, para o crente, quando a morte vem, é um motivo de alegria, embora muitas vezes, como ser humano, nós sintamos também a perda, seja dos que estão vivos, nossos parentes, e seja nós mesmos, se estivermos passando por alguma doença.
Mas Deus dá essa tranquilidade para o crente que adoece, sabendo que ele vai partir, mas sabe para onde vai. E eu pergunto, você sabe para onde vai? Tem que ter essa convicção na alma. Bendito é o nome de Jesus, porque a morte para o crente, bendito é o nome de Jesus, ela é uma bênção para nossas vidas. Salmo 115 vai dizer para nós que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Assim, querida igreja, Deus abençoe a todos vocês, que eu e você possamos meditar nesse tema da lição, sobre os efeitos da queda do homem, as consequências, não é, que trouxeram, primeiro sobre o livre-arbítrio, ter cuidado com a nossa vontade própria, para ela não se confrontar com a soberania de Deus, não é? Atentar para as consequências da queda, ou seja, do pecado na vida de Adão, e essas consequências podem também vir à nossa vida, né? Entender e crer que a queda é um fato literal, um fato histórico, e, portanto, devemos acreditar na palavra de Deus, e assim é, vamos continuar servindo e confiando a Deus as nossas vidas. E eu quero fazer uma oração por você, por todos nós, para que o Senhor Jesus, ele nos guarde e nos livre deste mal que está aperreando todas as nações. E nós, como crentes de Jesus, é papel nosso interceder, é papel nosso pedir misericórdia de Deus para as pessoas. Não podemos ter prazer, porque há muitas pessoas erroneamente que dizem: Jesus castiga, que esse povo merece ser castigado. Deus é quem é o castigador, não somos nós. E nós não devemos ter prazer na morte do ímpio. Vamos orar para Deus ter misericórdia e que seja feita a vontade do Senhor nosso Deus. Ore comigo. Pai bendito, Pai eterno, no nome de Jesus, teu Filho, somos gratos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade de poder estudar este tema, Senhor, que fala da queda dos nossos pais. Um tema, Senhor, doloroso, porque nos lembra, Senhor, que nós fomos vítimas. Nós recebemos este vírus terrível que nos levou também à desobediência. Mas também, Deus eterno, te agradecemos pela Tua grande benignidade, a Tua grande misericórdia, que nos salvaste em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos procuraste e nos achaste, Senhor, e nos trouxeste a Tua comunhão, para que nós pudéssemos, Senhor, ser adotados como filhos, através da morte vicária e expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai amado, nós te pedimos que pelo Teu Espírito Santo, nós possamos usar o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade própria, para o louvor da Tua glória, para que nós não conflitemos a nossa vontade com a Tua soberania, mas que nós, Deus eterno, possamos nos curvar diante de Ti. Senhor, nos ajude a nós não sermos enganados, como enganados foram os nossos pais Adão e Eva pela astuta serpente. Guarda-nos, Senhor. Ajuda-nos, dê graça, nos dê poder, fortaleça-nos em Deus, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Deus bendito, e nos ajude, Senhor, para que nós possamos arcar com as consequências de decisões que porventura viermos a tomar de forma errada, Senhor. Nos ajude, para que nós não tomemos essas decisões erradas. Que saibamos sempre escolher o lado certo, e o lado certo é o lado da Sua vontade. Mas se um dia, Pai, nós escolhermos, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Deus eterno, em Jesus, Teu Filho, ajuda-nos a arcar com as responsabilidades das nossas decisões que, porventura, nós tomarmos ou tomamos na nossa vida, Pai. E te pedimos perdão pelos erros que nós fizemos, pelas decisões erradas que já tomamos em nossa vida. E nós queremos, a partir de agora, Pai, oramos com Tua igreja, procurar acertar cada vez mais e errar cada vez menos, para que possamos nos parecer cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, a Ele glória, e a Ti, Pai, te adoramos, hoje e para todos sempre. E receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos a Igreja de Jesus, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Que Deus abençoe e que este vídeo possa servir para edificação espiritual da sua vida, para consolação, edificação e exortação. E olho pelo pastor Irineu Messias, pela minha esposa missionária Tânia, pelo nosso Ministério Assembleia de Deus Ebenezer em Pernambuco, pela nossa congregação Jardim Brasil 5 e por todos os irmãos que congregam Jardim Brasil 5, a Comissão Líder dos Vales, os nossos queridos obreiros, os nossos cooperadores, enfim, orar pelo nosso pastor presidente, pastor Lins,
José Lins, pelo nosso vice-presidente pastor Benildo, assim por todos que estão cooperando nesta obra. E não deixar de orar também pela nossa nação e pelas pessoas que estão sendo afetadas por esse coronavírus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.